Até os meus 20 e poucos anos eu não tinha lido sequer um único livro, mas eu tive uma experiência maravilhosa que mudou tudo para mim e é isso que eu quero contar para você agora. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Renato Júnior, sou apaixonado por teologia, gosto bastante de filosofia e desenvolvimento pessoal e decidi criar esse vídeo aqui para auxiliar você a construir um hábito de leitura. Eu vou dizer para você pelo menos dois fatores que definitivamente pode estar causando essa tua dificuldade para criar o hábito de leitura e mostrar que na verdade o problema não está necessariamente em você, mas como você tem interagido com os livros. Eu lembro que um dia eu estava caminhando pelo shopping em minha cidade e de repente eu vi na vitrine da livraria um livro de capa azul chamado Por que as Mulheres Amam os Homens Fortes? Era um tema muito interessante para mim naquela época, entre adolescência e juventude, sobre relacionamento. Isso era muito importante para mim e eu decidi entrar naquela livraria e dar uma olhada naquele livro. E comecei a folhear aquele livro, passei uma página, duas, três. Quando eu me dei conta, eu já tinha lido uma parte considerável do primeiro capítulo. E pelo constrangimento de estar consumindo algo ali, eu decidi comprar aquele livro e levar para casa. E fui super empolgado para ter a minha leitura daquele livro, o que até então eu já poderia considerar algo muito estranho, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Cheguei na minha casa, comecei a ler o livro e aquela sensação gostosa de prazer novamente veio enquanto eu lia aquelas páginas. Foi um livro tão importante naquela época para mim que eu consigo descrever para você com detalhes o início, o desenvolvimento e o fim daquele livro. Em resumo, continuei lendo aquele livro e li um capítulo inteiro de uma única vez. Só que estava tão bom que eu continuei lendo e li mais outro capítulo e outro capítulo. E meu amigo, o extraordinário aconteceu. Eu, que nunca tinha lido um único livro, li o livro inteiro de uma única só vez. E foi ali que tive uma virada de chave. Algo mudou para mim naquele momento. Eu entendi que, na verdade, o meu problema não era com a leitura em si, mas que, na verdade, eu tinha conhecido livros que não eram tão bons assim, e por isso eu não tinha qualquer interesse. E, para ser sincero, isso tem muito a ver com aquilo que a neurociência diz a respeito do nosso cérebro quando a gente busca aprender uma nova habilidade, aprender um novo idioma ou criar um novo hábito. A neurociência diz que a gente precisa envolver-se com emoção em qualquer tipo de processo de aprendizado ou a gente de jeito algum vai conseguir ser efetivo naquilo. E o que eu entendi naquela experiência é que os livros que eu tinha lido até ali eram livros que não eram do meu interesse, que não faziam sentido para mim naquela época da minha vida, ou eram livros que não despertavam em mim qualquer curiosidade. Por exemplo, digamos que você é apaixonado por um time de futebol. Por mais que você não tenha qualquer hábito com leitura, se eu compartilhar com você um livro desse time que você é apaixonado, que conta a história da fundação desse time, a história dos grandes heróis desse time, de alguma forma vai despertar a tua curiosidade. Ainda mais se eu disser para você que ali contém informações inéditas do teu time. Se você for um torcedor fiel, com certeza você vai ser, no mínimo, atraído. E o que é que acontece aqui? O fator emoção estará envolvido no processo e, consequentemente, a chance de você começar a ler e terminar será maior. Então, talvez na tua experiência, o que te travou para começar a ler é o fato que só foi apresentado para você literaturas que eram ruins ou que não acrescentariam nada à tua experiência naquele momento. Por exemplo, talvez você esteja aí com dificuldades financeiras e buscando como organizar melhor as suas finanças. Imagine que eu entregue a você um livro, um best-seller sobre finanças pessoais e diga para você, cara, esse livro aqui mudou definitivamente a minha vida financeira. Eu vivia endividado, eu não conseguia pagar as minhas contas, não conseguia fazer investimentos. Hoje eu saí das dívidas, o meu dinheiro sobra todo fim de mês, eu tenho investimentos e a minha saúde financeira mudou totalmente. Com certeza isso iria despertar em você o desejo por ler aquele livro. Afinal, o aspecto emoção, o desejo, a necessidade de ter uma mudança na sua vida financeira iria te levar, sim, a ler algumas páginas daquele livro. E se certamente fosse um bom livro e resolvesse o teu problema, você iria até o final. Então, provavelmente, meu amigo, você não tem qualquer problema no sentido de a dificuldade de desenvolver o hábito da leitura.
você apenas não conheceu bons livros ou não teve quem te orientasse no caminho para que você se tornasse um bom leitor. O último aspecto que eu quero abordar aqui, que pode ser também o teu caso, é o aspecto da nossa falta de atenção hoje em dia devido às muitas informações. A gente está cercado de informação por todos os lados. São aplicativos, bancos, redes sociais, tudo está condensado no nosso celular. Isso está sempre bombardeando o nosso cérebro. E o que acontece com o nosso cérebro nesse processo? Ele decide não mais focar em absolutamente nada. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso sim. E se ele entender que você não é mais daquele tipo de pessoa que se concentra em algo, porque você está assistindo um vídeo aqui agora sobre futebol, e daqui a 2 minutos você vai assistir um sobre finanças, e daqui a outro minuto você vai assistir um vídeo sobre atualidades, ele vai definitivamente deixar de focar. Isso é neurociência, tá? Você pode pesquisar sobre isso que você vai entender melhor. Então, se você quiser voltar a ter concentração e ter prazer na leitura, você precisa controlar os estímulos que estão te cercando. A gente vive uma outra estação no mundo inteiro. Antigamente, a gente via anúncios e a nossa atenção era desfocada apenas diante da TV. Então você estava assistindo um jornal e entre o intervalo aparecia uma propaganda de alguma marca de alimentos ou de algum carro, mas isso era rápido e você voltava para o conteúdo. Agora não, a todo instante, a todo momento tem algum tipo de informação, tem alguém tentando te vender alguma coisa. Às vezes você vai para o YouTube, sei lá, procurar um vídeo de um áudio, um instrumental para você relaxar ou para você fazer os seus estudos, mas no meio dele vem um anúncio, uma propaganda, que talvez tenha a ver com algo que você está precisando. E de repente você já perdeu o foco total. E é por isso que para você construir o hábito da leitura, o segundo passo é proteger-se, domine e proteja o seu celular, ou basicamente o celular, que é por onde chegam as informações para você, para que você possa filtrar, meu amigo, aquilo que chega até você, senão será impossível concentrar-se na leitura ou em qualquer outra habilidade que você pretenda desenvolver. Eu quero concluir esse vídeo dizendo para você que no início, para mim, era uma simples meta. Eu queria ler mais, eu queria me dedicar mais aos estudos, porque eu tinha entendido que pessoas que liam mais eram mais bem-sucedidas, lidavam melhor com as suas finanças, nos seus relacionamentos e, claro, com Deus. Mas hoje, com o que eu aprendi enquanto eu li os livros, isso não é mais uma disciplina para mim, é natural. Eu simplesmente amo ler, amo gastar horas lendo livros que me interessam. Então, quero dizer para você que no final dessa jornada, se você preservar a sua mente dos invasores, se você começar a ler livros que têm a ver com a sua estação atual, com certeza isso vai mudar para você e você vai se tornar um apaixonado pela leitura. E eu estou aqui para dizer também que eu vou continuar te ajudando. Conta comigo nessa caminhada, eu vou estar sempre postando conteúdos aqui para a gente interagir e crescer juntos nessa jornada maravilhosa. Não deixe de comentar aqui embaixo se você concorda, discorda, se você tem um insight diferente, se você tem alguma dúvida, eu vou ter prazer em te auxiliar. Valeu? Até a próxima.